Pessoal, então vamos tentar descomplicar um pouquinho esse nosso cenário a respeito da dor no ombro. Então, primeira coisa é importante a gente pensar o que é dor, porque na nossa clínica, para quem é aluno ainda, para quem é acadêmico, vocês vão chegar na clínica e o que vocês mais vão ouvir de queixa é a respeito da dor. É a respeito de algum tipo de sofrimento. Vai um pouco além da dor. Uma pessoa que é um esportista de basquete, por exemplo, ele às vezes não chega a ter dor, mas ele pode ter alguma queixa naquele ombro que leve a algum tipo de sofrimento, por exemplo, para ele praticar aquele esporte. E o fato dele não praticar o esporte é penoso. Então, é muito importante, o primeiro ponto, a gente entender que dor tem relação com um tipo de sofrimento. Porque a gente acaba expandindo um pouco o nosso prisma, o nosso olhar, para até questões que vão além da dor. Porque a gente pensa que a dor pode estar causando algum efeito deletério nos tecidos, mas nem sempre. Vamos primeiro pensar na dor como um sofrimento, algo que vem sendo penoso para aquela pessoa. E aí a gente vai entender, então, essa dor como uma experiência. Ela é uma experiência sensorial, porque ela tem relação ali com os nossos receptores sensoriais, só que ela também é uma experiência emocional. Só da gente conversar que a dor é uma experiência sensorial, porque ela é uma resposta que aparece ali nos nossos sensores, e quando a gente alia que ela também tem uma relação com emoção, o que parece que nos acontece na cabeça? Opa, mas então será que eu preciso ter alguma lesão nos tecidos para ter dor? Já que ela é formada, é uma resultante de uma experiência sensorial e emocional, você percebe que só pela definição de dor começa a gerar algumas dúvidas, mas essas dúvidas elas surgem porque nós temos um conceito sobre dor, a gente acaba aprendendo, e isso é natural, porque é a maneira primeira que a gente entende sobre ela, de que para eu ter dor, eu preciso ter uma lesão. E essa relação direta nem sempre ela é verdadeira. Aliás, na maioria das vezes ela não é. Eu não preciso ter uma lesão nos tecidos para ter dor, porque dor é uma experiência. A experiência é um hábito adquirido e enraizado no nosso sistema nervoso central. Então, uma experiência sensorial e emocional. Só que é uma experiência sensorial e emocional prazerosa, como se fosse uma massagem. Massagem é uma experiência sensorial, também é uma experiência emocional, mexe com as nossas emoções, porque nos dá prazer, só que ela não é prazerosa, a dor. A dor é uma experiência sensorial e emocional aversiva. Pensa no aversiva como algo que gera um sofrimento. E ela pode ser frente, essa experiência, pode ser frente a um dano real. Então, está havendo uma lesão naqueles tecidos, os receptores daquele local foram excitados e desenvolveu essa sensação dolorosa. Uma experiência aversiva a um dano real, como eu disse, ou um dano potencial. Eu bati o pé na quina da mesa, não gerou nenhum tipo de lesão, mas aquela experiência levou a uma alteração sensorial e emocional que despertou a dor. Mas também a dor pode ser uma experiência frente a um dano ilusório. Eu nem tive nenhum tipo de evento que fosse potencialmente prejudicial, mas o meu cérebro interpretou aquilo como algo temerário, ameaçador, e ele fez o quê? Devolveu para aquele local uma percepção dolorosa. Como assim? Talvez uma pessoa que já teve, por exemplo, uma luxação de ombro, quando ela vai cair, às vezes ela pode cair até
não diretamente sobre o ombro, às vezes ela cai no chão com o peito ou de costas, mas aquela experiência que ela teve naquele momento, mesmo que não teve nada diretamente no ombro, pode despertar uma dor ali. Por quê? Porque vai remeter àquela experiência do passado emocional. Vendo? Então, é importante a gente entender esses conceitos para tentar matar aquela ideia de que a dor ela é uma experiência sempre relacionada a uma lesão nos tecidos. E aí, o que a gente tira da parte final desse conceito sobre dor? De que a dor ela é uma percepção cerebral. E é isso que os nossos pacientes têm que ter em mente. Se ela é uma percepção cerebral, ela vai além do que acontece ali na periferia do corpo, né? Ali do cérebro para baixo. Então, envolve emoções, vai envolver carga de estresse, vai envolver estilo de vida, vai envolver os nossos pensamentos repetitivos. Tudo isso faz com que um taxista que infelizmente foi assaltado e levou um tiro no ombro tenha uma experiência dolorosa, diferente de um soldado que foi treinado para aquilo e tomou um tiro do mesmo calibre no ombro. São situações parecidas, só que a forma como aquele cérebro vai perceber a dor é completamente diferente. Não quer dizer que não pode ser igual, mas, na maioria das vezes, vão ser experiências completamente diferentes, porque envolve mais do que aquele dano físico que foi ocorrido ali com aquele tiro. Envolve a nossa capacidade de resiliência, envolve as nossas emoções, envolve os nossos pensamentos, as nossas convicções a respeito do que eu enxergo aquele problema. Um soldado pode ser treinado para saber que aquele tiro no ombro não é em uma área vital, não vai prejudicá-lo para continuar o combate, e com essa convicção ele consegue minimizar aquela percepção dolorosa. Já o taxista, que não é da área, não foi treinado para entender a anatomia e o corpo humano, a convicção dele é o quê? Eu tomei um tiro. Então, é isso que está gravado na cabeça dele. É isso que vai fazer com que aquela dor se amplifique até maior do que realmente houve aquela lesão nos tecidos. Então, isso que é importante. Lembre-se, na hora de entender a dor do seu paciente e explicar para ele. A dor é uma experiência que envolve as sensações, envolve as emoções, que não está diretamente ligada a um dano tecidual. E ela é o quê? Um julgamento cerebral. Quando o meu paciente entende realmente isso, ele passa o quê? A ter mais controle da situação. Eu falo sempre para ele, você tem que ficar otimista, porque se você não tem algo grave, e o que eu chamo de grave nos tecidos? Tumor, infecção, fratura ou alguma doença neurológica que leve a alterações no aparelho locomotor. Se você não tem uma dessas situações, 99,9% daquilo que pode acontecer com você não é sério. O movimento não vai piorar os tecidos. Então eu consigo já ir criando nele aquela resiliência de entender, opa, então se não tem nada sério nos meus tecidos, se eu trabalhar uma forma em que eu consiga ganhar mais resistência para aqueles movimentos, eu consigo treinar o meu cérebro, então eu vou suportar mais. Então são armas que a gente tem na mão que são totalmente palpáveis e que eu vou mostrar para vocês aqui algumas formas de como a gente abordar esse tipo de dor. Então, o que vai acontecer na nossa clínica, que nós vamos pegar muito a respeito das dores ali no complexo do ombro, que são aquelas dores persistentes, que exacerbam aquele curso natural da queixa quando há uma alteração tecidual. Então, eu tive ali uma capsulite adesiva, ou eu tive alguma lesão de tendão, ou eu tive alguma lesão de lábio, que aconteceu após um trauma. Então, eu tive um evento, surgiu uma dor, porque eu tive uma alteração naqueles tecidos real, mas, por algum motivo, essa dor não cedeu no tempo em que a ciência nos diz que ela cederia. Então, ocorreu o quê?
essa dor, ela se cronificou. Então, o que aconteceu? Aconteceu que houve uma irritação, uma diminuição, um aumento, quer dizer, daquela sensibilidade em certos receptores que tem ali na pele. Então, aquela estrutura lesionada, ela não mais condiz com o tamanho daquela dor. Porque percebe que ao longo do tempo de uma lesão estrutural, ela tem que ir cedendo. Por quê? Porque o nosso corpo, a fisiologia, vai tentando resolver aquele problema. E na dor crônica, por algum motivo, aquilo não se resolveu. E ela se manteve persistente. Mas tem outras coisas. E aquela dor no ombro em que não houve um trauma, não houve um mecanismo de trauma, não há uma alteração de estrutura que mostre que aquela lesão seja desproporcional ao tamanho da dor, né? Então lembra, é uma experiência sensorial e emocional dependente de memória. Então pode ser que aquela experiência que você está tendo de dor no ombro, muitas vezes relacionada a uma carga que nós estamos colocando nele, que a nossa aptidão física não está dando conta, ele vai remeter ao quê? Ele não vai entender que é uma falta de aptidão física. Ele vai buscar nas memórias, porque tudo o nosso cérebro vai remeter a experiências prévias, né? Quando você vai falar em inglês, você remete a experiências prévias, vai buscar as palavras na memória, como você vai concatenar para poder ter aquela ação do falar em inglês. Então, ele vai buscar naquelas experiências prévias, nas memórias, e vai entender que aquela situação de dor persistente, de desconforto ou de falta de aptidão para fazer aquele gesto é algo temerário, ameaçador. Então, ele vai amplificar aqueles sintomas dolorosos. E o que a gente fala? Eu tinha ali naquele local de dor, no caso do ombro, um local que estava tendo lesão ou não, disparando um estímulo para o cérebro, para o sistema nervoso, e o sistema nervoso estava devolvendo a percepção dolorosa mediante o seu julgamento. Só que à medida em que esse cérebro vai sentindo essa experiência, ele passa a fazer o quê? Ele passa a facilitar o reconhecimento dessas experiências que estão vindo lá do ombro. Então, ao invés de precisar diretamente subir esse estímulo, que continua subindo para devolver em dor pelo cérebro, ele muda ali, em algumas de suas áreas, a forma como ele enxerga aquele local. E a gente fala que houve uma sensibilização central, porque ali no sistema nervoso central. Uma sensibilização central seria uma automatização dessa tarefa de perceber a dor. Sensibilização não é um fenômeno, vamos dizer assim, patológico, né? Isso ocorre nas experiências que a gente tem de rotina, essa sensibilização. Só que no caso da dor crônica, essa facilitação para mandar direto do cérebro ao menor sinal das estruturas, não precisa ser mais aquele estímulo parecido que ele estava sentindo antes, por ser uma experiência negativa, a gente fala que houve uma sensibilização disfuncional. Funcional seria aquela que agregaria para o nosso corpo, para as nossas rotinas, para facilitar as nossas experiências, porque quando se sensibiliza as ações, os gestos do nosso corpo, a gente gasta menos energia, porque pensar cansa. Eu fazer toda essa via de subida, reconhecer aqueles estímulos, mandar de volta aquela percepção, isso gasta energia. E o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é sábio, ele quer economizar. Então ele vai criar essa sensibilização e vai disparar essa percepção dolorosa ao menor sinal. E aí a gente entende o quê? Que agora há um duplo gatilho para a experiência dolorosa. Eu tinha um gatilho lá na região do ombro, talvez quando eu fazia um gesto, por exemplo, de levantar o braço acima da cabeça, isso ia buscar lá nas minhas memórias que, opa, levantar o braço é ameaçador. E o cérebro entendia, juntando
vários fatores que envolvem ali, emoções, a minha convicção do que eu percebo que é o movimento de levantar o braço, e ele me devolve aquela experiência dolorosa. Agora, com o duplo gatilho, talvez ao menor sinal, no movimento menos amplo, ele já me dispara aquele desconforto. Então, note que eu falo muito a respeito de memória, porque quando a gente vai atuar na dor, principalmente na dor crônica, a gente vai pegar muito essa memória em relação aos gestos. Porque quando você perceber que o seu paciente tem medo de realizar o movimento, a gente tem medo de duas coisas. Ou de experiências que nós já tivemos e foram traumáticas, ou do desconhecido, né? Então, eu nunca saltei de paraquedas, mas eu vou saltar uma primeira vez e aquilo pode me gerar um medo. Por quê? Porque eu não tenho memória daquela experiência, só que eu tenho convicções prévias. Então, são duas coisas que a gente precisa atuar quando vai tratar de dor, que vai além dos tecidos. Então, se o medo que gera o desconforto, que vai gerar a dificuldade de fazer o movimento, ele é pautado ou na memória ou na convicção, são essas duas coisas que eu preciso atuar. Então, eu dei o exemplo do salto de paraquedas, porque é uma experiência que eu nunca tive. Então, eu vou buscar nas minhas convicções. Mas, em relação à memória, pode ser que o paraquedas seja uma experiência que eu já tive e que foi completamente aversiva. Então, ele vai puxar daquela memória essa experiência e aí vai me gerar o medo de realizar o movimento. Vai mudar completamente como eu enxergo o gesto dali para frente. Então, eu falo que no caso da dor, a memória, ela afeta o limiar de sensibilidade, porque essa experiência perturbadora repetitiva vai ficar registrada e toda vez que eu for tentar fazer aquele gesto, ela será acessada. Então, eu falo que a memória, ela redige uma vírgula traumática para a execução do gesto dali em diante. Então, eu estou escrevendo um texto, coloquei uma vírgula. No caso da dor crônica, a memória é uma vírgula traumática, deletéria. Só que tem uma vantagem. Essa vírgula eu posso apagar. Talvez essa pessoa tenha essa experiência dolorosa sem nenhum sinal tecidual que justifique aquela dor. Então, eu não tenho muito que atuar ali naqueles tecidos. Só que eu tenho como atuar nessas memórias, que geram medo, que aumentam as fragilidades emocionais, que podem ser pioradas pelo estilo de vida. Então, se eu tenho... O meu estilo de vida é um trabalho estressante. Então, se eu tenho um trabalho estressante, se eu for acessar essas memórias traumáticas da minha dor no ombro, essas memórias podem ser ainda piores, podem ser ainda mais traumáticas. Então, percebe? Temos que ir além dos tecidos. Então, por mais que eu melhore aquele substrato físico, vamos dar um exemplo, que eu tive uma lesão ali de um tendão do manguito. Então, eu vou precisar fortalecer aquela musculatura, vou precisar dar mais força naquelas musculaturas ali que fazem, que são acessórias daquele movimento, daquele músculo. Ótimo. Só que se eu não trabalhar essas memórias, se eu não trabalhar esses medos, eu não vou permitir uma execução eficiente do gesto. Então, eu até ponho essa foto de um grande amigo meu, Fernando Sardinha, que é um bodybuilder de 54 anos, que é multicampeão. Olha o tamanho que ele é, e ele tem força, ele tem flexibilidade, ele tem resistência, ele está abrindo um espacate, mas esse cara, ele é livre de dor? Não, ele não é livre de dor, porque eu preciso trabalhar além da força, resistência e flexibilidade. Eu trouxe aqui um exemplo de ligamento cruzado anterior, mas ele serve também para qualquer outro segmento do corpo, tá? A gente trabalha tanto ali o ligamento cruzado anterior, são 9, 10 meses de reabilitação, e 1 em cada 4 atletas não voltam pós-reconstrução de LCA. E olha por que aí nessa tabelinha. Medo de uma nova lesão. Então,
Adianta eu trabalhar só o físico ali com os exercícios, se eu também não pautar esses exercícios para trabalhar essa memória, para trabalhar esses medos, para encorajar esse paciente de que a dor vai além dos tecidos do corpo? Então, o que vocês precisam saber com isso? O exercício, ele não tem só um enfoque, ele não tem só objetivo em força, resistência e flexibilidade. Ele vai além. Esse objetivo de força, resistência e flexibilidade, a gente fala que é o exercício com enfoque neuromuscular. Mas também o exercício pode ter, para a gente trabalhar na dor, pode ter um enfoque no sistema nervoso central. Eu vou fazer o quê? Eu quero que esse paciente tenha um pouco de desconforto, porque eu quero treiná-lo, batendo nesse desconforto, a tentar jogar esse limiar para cima. E onde está esse limiar? No sistema nervoso central. Mas também o exercício tem um enfoque comportamental, que é atuar nos desfechos funcionais mal adaptados. Então, eu tenho um ombro que tem uma dor persistente e essa pessoa, ela, quando vai fazer alguma tarefa em cadeia fechada, com as duas mãos juntas, ela descarrega mais no outro ombro. Então, ficou um comportamento mal adaptado, que no início das dores, eles eram protetivos, tirar a carga daquele membro. Mas depois, pode ficar mal adaptado a ponto de gerar dor no outro ombro. Então, são exercícios que eu não vou me preocupar com o número de séries, o número de repetições. Eu quero treinar esse paciente a retornar aquele comportamento que seja parecido com o contralateral. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não sei se vocês podem me dar um feedback sobre. E eu vou tocando aqui, tá? Então, poxa, tem muita gente que vem, né, no mimimi, que, pô, Rogério, mas e se o meu paciente ele não gosta de exercício, né? Como é que eu vou tratar? Eu vou dar uma injetada ali de uma técnica aí, de gás, ou eu vou fazer ali o tratamento da energia vital, colocar pedrinha em cima, porque meu paciente não gosta de exercício. Olha, eu falo, meu querido, infelizmente, se o seu paciente não gosta de exercício, é a mesma coisa de uma pessoa que vai tratar um câncer e não gostar de quimioterapia ou radioterapia. Ele não tem obrigação nenhuma de tratar com isso, né? Que são os dois principais tratamentos para tumor, mas é o tratamento que tem nível A, na esmagadora maioria dos CAs, dos cânceres, da mesma forma que o exercício é o nível A de evidência nas dores crônicas. Então, eu trouxe para vocês aqui, só para dar uma olhada, uma revisão sistemática com meta-análise só de ensaios clínicos controlados, aleatorizados, comparando terapia de exercícios e outras terapias passivas em doenças crônicas. Então, assim, 85 meta-análises foram avaliadas. O desfecho, a melhora é significativa na capacidade funcional quando a gente compara com outros tratamentos. Então, não tem conversa. O exercício é o principal. E para mostrar para vocês aqui, ó, eu trouxe essa outra revisão sistemática com meta-análise, que fala sobre justamente o exercício ir além da força, da resistência e da flexibilidade. Eu colocar um pouco de dor é importante, porque eu posso criar um encorajamento, né, nesse paciente para criar, pelo menos no curto prazo, uma resiliência. Eles não viram resultados a longo prazo quando eu exponho o paciente para esse artigo, né, para essa meta-análise. Eles não viram quando eu exponho o paciente à terapia com exposição temporária à dor, mas no curto prazo eles viram resultado. Então, você pensa comigo, uma pessoa que sofre com dor há tanto tempo, se eu conseguir ali tirar no curto prazo, já é importante porque eu abri o tambor daquele revólver e aí eu vou conseguir criar aptidão física nele, porque dor sou eu conseguir colocar uma carga interna no meu corpo, uma aptidão física que dê conta da carga externa. Eu resolvo 90% das dores crônicas. E esse slide da professora Ana Maria eu sempre coloco e sempre cito, porque é um slide dela, não vou criar um, porque senão eu vou copiar. Então eu cito ela, em que ela fala sobre luxação de ombro. Então, olhe antes da luxação, como era nessa primeira coluna, o limiar da dor, o flare-up, que é o ponto onde eu exacerbo os sintomas dolorosos, e o nível máximo de tolerância. Tive ali uma luxação do ombro. Olha para onde vai o limiar de dor. Vai lá para baixo. Né? O flare-up desce e a tolerância também desce, fica mais sensível. Então, se eu atuar ali, ó, abaixo do limiar de dor, eu não vou conseguir subir esse limiar, porque eu preciso ir acima dele. Eu não preciso ir no flare-up.
que ali naquela dor é igual ao habitual, mas um pouco de desconforto eu preciso para criar a plasticidade e aí aumentar esse limiar de dor. Então, quais são os aspectos importantes para eu manejar essa dor, descomplicar essa dor do paciente? Eu preciso de um bom diagnóstico, saber qual que é o bom diagnóstico para mim. Eu não preciso complicar muito. Tem lesão estrutural ou não tem lesão estrutural que justifica a dor? Eu preciso entender na história desse paciente se ele está catastrofizando, ele está se sentindo desamparado, essa dor fica toda hora no primeiro plano. Quando que eu percebo isso? Quando ele só faz as coisas quando a dor permite. Essa dor já está indo para outros segmentos, então essa dor é no ombro, mas ele está deixando de usar esse braço. Então isso a gente percebe na história que esse paciente está catastrofizando. Esse paciente já está com medo e evitação de movimento? Então, quando você pergunta como é que estão as tarefas dele, ele já fala que essas tarefas estão mais diminuídas, ou ele evita essas tarefas? E também é muito importante, na hora da gente manejar a dor desse paciente, eu gerenciar os resultados. Ele precisa entender seus ganhos e também precisa entender quando que ele tem inflexões, quando essa dor aparece, para que a gente possa entender o ambiente e saber aonde eu posso melhorar para que essas inflexões não aconteçam. Então, como eu disse, catastrofização, elas são orientações negativas, o paciente rumina a dor, está sempre no primeiro plano, amplifica a dor, essa dor vai para outros pontos daquele segmento, e ele se sente desamparado. E o medo, evitação, ele vem desse catastrofismo, que pode chegar até uma cinesiofobia, que é ele não fazer o movimento. Então, eu mostro para meus pacientes esse gráfico, em que a linha pontilhada é como ele espera que seja a evolução daquela dor dele, né? Ali, linear. Cada sessão ele melhora. Mas, na verdade, é a linha contínua. Esse paciente pode ter inflexões e ele precisa entender isso, porque aí ele vai estar mais preparado para suportar aquela inflexão que vai acontecer. E como a gente trata dessa dor crônica, com exposição gradativa é a nossa principal arma. E nós vamos falar que tem uma outra, segunda principal arma. Então aqui, por exemplo, se esse paciente tiver uma dor no ombro, deixa eu soltar o videozinho aqui. Ah lá, o que é exposição gradativa? Sou eu colocar esse paciente para fazer tarefas menos temerárias que não vão exacerbar aquelas memórias traumáticas. Então eu faço para ele fazer uma tarefa, ah lá, na setinha, no dedinho, com o ombro encostado, com o cotovelo, perdão, encostado. Então, ele tem a sensação de que esses braços estão abertos, mas, na verdade, aquele braço alvo está encostado. Poxa, Rogério, tem protocolo para fazer esse tipo de exposição? Não, não tem. É a sua criatividade que vai trabalhar. Você precisa entender qual tarefa que é a temerária. Ah, abrir os braços. Como que eu posso expor esse cara, essa pessoa, essa mulher a uma tarefa menos temerária? Hierarquizar esse medo, começar do mais simples. Eu posso fazer esse movimento deitado para tirar o efeito da gravidade? Ou com o cotovelo encostado? Você que vai bolar essas estratégias. Aqui, nesse paciente, então, a elevação era muito dificultosa. Então, eu peço ela de vez em quando só, tá vendo? Ele primeiro levanta o braço em situações mais baixas e depois, algumas vezes, eu exponho ele às mais altas. Eu belisco só de vez em quando ali as mais altas. E vou cansando esse ombro, porque eu quero expor ele também àquela dor, a uma experiência dolorosa menos traumática do que ele tem, para eu treiná-lo. Então, a segunda nossa melhor arma, além da exposição gradativa, é a educação sobre o quadro. Quando ele entende o que está acontecendo, quando ele entende o que é aquele desconforto que ele está sentindo, através do seu raciocínio, você que tem que dar isso para ele internaliza aquelas mensagens do que de real acontece na sua estrutura, de que ele não tem nada, de que aquela dor vai além dos tecidos, então ele pode se encorajar a fazer. E a nossa obrigação é o quê? Começar esse encorajamento em situações, em tarefas menos temerárias, tarefas mais simples. Um outro exemplo aqui que eu deixo no final para vocês, se a dor esse paciente tem para elevar o braço, eu coloco ele para fazer... Isso, não perde esse cotovelo, para cima. Isso, volta. Tira um pouco daquela não perde. E levantar o braço Isso, aqui, volta. Ereto, não perde. Isso, volta. dores. Então,
eu posso começar com ele deitado para tirar totalmente a gravidade, evoluo esse paciente para o plano inclinado, para depois, quando ele vai me dando o feedback de que ele não está sentindo desconforto, eu possa fazer a exposição ao vivo, que é aquela que antes simulava, fazia a percepção dolorosa. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu queria deixar um recado, que ontem eu soltei um curso surpresa, porque o meu livro sobre dores crônicas vai sair, a pré-venda dele dia 1º de agosto, pela editora Gente, com o prefácio do Dr. Augusto Cury, aquele psiquiatra que todo mundo lê. E eu consegui ontem 150 livros, né, que serão entregues em setembro, que é quando lança o livro, em agosto é a pré-venda. E eu soltei no meu site um curso a R$ 49,90 em que a pessoa ganhava aquele livro, e esses 150 livros acabaram em 1h30, né? Por incrível que pareça, derrubou meu site. Eu fiquei todo transtornado hoje até 4 horas da manhã para tentar resolver isso. Não resolvi. O meu amigo que trabalha com essa parte de web comigo, ele está lá resolvendo, mas já vai voltar provavelmente na hora que eu sair da aula. Então, quem quiser, eu consegui mais 150 livros, porque a gente não esperava esse sucesso. E lá no meu site, então, rogerioliporassi.com.br, você entrando, já tem esse banner, você clica nele, R$ 49,90, o livro vai chegar em você em setembro, até na sua casa, e você também vai fazer um curso ao vivo online comigo, que depois você assiste por mais um ano, por 16 horas, são 16 horas de curso, tá? Ou vocês me chamam no meu Instagram, @Rogério_Liporassi, se tiverem alguma dificuldade nessa inscrição. Esse valor é um valor super simbólico, justamente para que nesse período de pandemia, em que os nossos serviços estão meio amarrados, a gente possa ter acesso a bons conteúdos. Eu espero que o meu seja um bom conteúdo, com preços acessíveis, e eu acabei conseguindo esses livros, então eu embuti junto. Então é 2 por 1, tá? Quem quiser, é só entrar lá, fazer a inscrição, mas corre, porque ontem durou por 1 hora. Pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu espero que eu tenha sido bastante claro em poder ajudar, e estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Muito obrigado. Muito obrigada. Chegaram algumas dúvidas no site, no chat do YouTube, que é por onde a gente está transmitindo. Uma pergunta recorrente é uma que a Tainá Almeida fez, que ela diz assim: professor Rogério, pode ser uma pergunta um pouco contraditória, mas para tratar a dor, é necessário o paciente sentir dor? Meio revolucionário. Na verdade, quando a gente é meio revolucionário, porque a gente precisa refletir. Eu tive essa mesma dificuldade quando eu comecei a estudar dor crônica, né? Porque eu trabalhava com futebol, e no futebol a gente tem, se a gente está num time bacana, a gente tem todos os recursos para tratar o físico disponível. E eu perdi atletas ainda para dor, atletas que não conseguiam voltar com todos os recursos que eu tinha. Eu buscava de tudo, eu tinha faculdade à minha disposição, eu trabalhava num time aqui de Ribeirão Preto, e eu sou formado na USP aqui de Ribeirão, então assim, eu tinha todo mundo me ajudando, e às vezes eu perdi esse paciente para dor. Então, na hora que eu fui estudar, eu fui lendo a respeito e fui tentando dissecar as informações para ficar o mais claro possível. Então, para resumir, o que eu queria dizer? Dor ao movimento, percebe que a dor crônica, como ela vai além dos tecidos, né? Então, dor ao movimento, eu só consigo combater com o movimento. Então, se esse movimento que eu preciso pôr, que se eu colocar esse paciente no repouso, ele pode até melhorar num primeiro momento, mas eu destreino aquele corpo, e na hora que ele vai tentar fazer o movimento de novo, ele está com menos aptidão naquele segmento. Então, a dor tende a piorar. Então, se eu tenho que combater movimento, dor ao movimento com movimento, eu preciso que esse paciente tolere a dor. Então, uma das formas desse paciente tolerar a dor sou eu expô-lo a esse desconforto, só que de maneira controlada. O que seria essa maneira controlada? Normalmente, num limiar menor do que habitualmente esse paciente sente. Então, não tem como eu bater.
eu não vou melhorar a minha sensibilidade ao frio se eu não sentir frio. Então, percebe que a pergunta parece contraditória, mas quando a gente vai dissecando a resposta, a coisa vai ficando óbvia. Se eu odeio frio e odeio real. Se eu vou para a Escandinávia, eu vou fazer um pós-doutorado lá, 3 meses. A hora que eu chego lá, a minha sensibilidade ao frio é diferente de quem mora lá. Esse frio vai doer mais em mim do que em quem mora lá. Só que só vai melhorar essa minha sensibilidade se eu for sendo exposto. Se o meu cérebro for percebendo que aquela exposição, aquilo que os receptores estão sentindo, aquele julgamento que ele está fazendo, porque não basta o receptor estar ali sendo aguçado pelo frio. Eu já tenho uma convicção de que eu odeio frio. Então, tudo isso forma a resultante do que eu sinto pelo frio. Então, à medida que eu vou sendo exposto, eu vou me treinando e eu vou aumentando a minha resistência ao frio. A minha convicção, às vezes, não muda. Continuo odiando o frio. Só que a minha resiliência é maior. Então, parece sim contraditório, mas eu tenho que tentar encontrar, e às vezes você tentando entrar num acordo com o seu paciente para ele nomear uma dor de 0 a 10, você consegue entender quanto que é a nota da dor que ele tem no dia a dia, para expor ele a um movimento que tem uma dor com uma nota um pouco menor. E só dessa dor ser uma nota um pouco menor e ele estar se movimentando, nós estamos quebrando uma expectativa negativa que ele tinha, que era o quê? Se eu me movimentar, vai doer. Vai doer quanto? O que habitualmente eu sinto. Então, quando eu coloco ele para expor numa dor menor, eu consigo bater nesse limiar, porque eu quero jogar ele para cima, só que de uma maneira mais confortável. Percebe que isso envolve muita educação do paciente, não adianta eu saber só disso, e pegar e deitar ele lá para ele fazer com uma dor menor, ele tinha dor nota 7, eu faço com uma dor nota 3, mas eu não expus os meus objetivos para ele. Ele vai não entender o processo. Então, tratar dor crônica é um processo de transformar o paciente em um partícipe ali da reabilitação e não somente deitar na maca. Entendi. Eu tenho uma dúvida minha. Eu entendo esse processo quando o paciente tem uma motivação ligada ao retorno ao movimento, como no caso um atleta. Ele está intimamente ligado a essa motivação porque ele precisa do corpo, é um instrumento de trabalho dele e ele precisa dele em alta performance. Mas certo. Como é que eu convenço, por exemplo, um idoso com dor crônica a fazer esse movimento que vai doer e eu dizendo a ele que vai doer? Entendeu? Como é que eu ganho essa confiança? A gente tem que... É sempre uma sinergia muito forte entre paciente e terapeuta, né? A gente sabe que eu vou ter outros componentes envolvidos. Qual que é o grau de entendimento desse idoso, né? Ele tem algum grau de disfunção mental, cognitiva? É importante eu entender isso, porque isso vai dificultar as minhas tarefas. Porque se eu tiver dificuldades de internalizar essa mensagem, talvez eu vou precisar o quê? Adaptar as tarefas para as tarefas mais simples. Aí entra um trabalho do terapeuta ocupacional, que vai adaptar instrumentos para que ele realize os movimentos, vai adaptar também móveis, diminuir alturas e treiná-lo para fazer aqueles movimentos. Então, nem toda intervenção ela é infalível para os pacientes. Os pacientes têm que ser selecionados para aquelas intervenções. No caso de um paciente idoso, talvez eu não iria expô-lo, como eu não exponho nenhum, na verdade, diretamente a uma exposição dolorosa. Eu preciso, primeiramente, que ele entenda que o movimento está prejudicado pela dor, só que o movimento não aumenta nenhum tipo de lesão. Então, o que eu gosto de mostrar para ele? Antes, senhor ou senhora, você não percebia na sua rotina aquilo que você fazia e doía. Por quê? Quando você ia num filtro pegar uma água, aquilo era uma tarefa automática. Só que agora, essa tarefa passa a ser penosa. Então, eu preciso mapear o que esse paciente tem na sua rotina, para mostrar para ele na clínica que alguns movimentos eu consigo reproduzir
talvez com um desconforto menor. Então, é complexo no início, principalmente com pacientes idosos. No início, talvez com esse tipo de paciente, você não vai conseguir expô-lo à dor. Vai ser mais fácil você primeiro tentar fortalecer de alguma forma musculaturas acessórias, para depois tentar expô-lo àquele movimento e ver se ele vai estar menos doloroso. O feedback do paciente é fundamental. Pode ser que numa primeira sessão ele já consiga fazer, mas está com menos dor, você hierarquizou esse medo na exposição gradativa e ele perceba, opa, eu não acreditava que eu conseguia fazer isso dessa maneira. Em vez de eu tentar fazer o movimento dos braços assim, e se eu fizer pela frente, normalmente esse movimento de elevação dói menos do que esse, né? E se eu tentar fazer assim? Então, eu vou adaptar a minha exposição gradativa ao perfil do meu paciente. E nos idosos, normalmente, é um tipo em que eu não deixo de expor na exposição temporária. Só que não vai ser a minha primeira forma de intervenção. Tem mais uma dúvida aqui. Fica à vontade. O Rafael Vasconcelos, também lá no chat do limiar de dor, pode gerar um afastamento do paciente por ser algo desconfortável ou até mesmo doloroso. Isso já aconteceu na sua prática? Só repete para mim, porque o começo cortou. Só para eu... O processo de aumento de limiar de dor pode gerar um afastamento do paciente por ser algo desconfortável ou até mesmo doloroso. Isso já aconteceu na sua prática? Já, os insucessos eles existem e eles ocorrem à medida em que a gente ainda é imaturo nessa exposição gradativa, nesse trabalho de tratamento da dor crônica. Só que o que eu falo para os meus alunos, né, as pessoas que treinam comigo, a gente já está fazendo errado na dor crônica normalmente. Se eu não entendo a dor crônica como algo que vai além dos tecidos do corpo, e eu vou ficar ali colocando TENS, e eu vou ficar ali tentando só fazer a terapia manual, sem enfrentar essas alterações cognitivas e emocionais via exercício, se eu não faço assim, eu já estou errando com o meu paciente. Então, na verdade, ele não vai descontinuar o tratamento, só que ele vai ser muito pouco resolutivo. Então, eu preciso, já nas primeiras sessões, trazê-lo para dentro da reabilitação. Criar essa autorresponsabilidade e esse entendimento dele. E eu falo assim mesmo, porque uma pessoa que tem essa dor crônica, normalmente ele já passou por outros tratamentos. Será uma sorte se ele já cair na sua mão e você souber que tem que trabalhar dessa forma, trabalhar também esses pensamentos repetitivos, confrontar esses pensamentos, essas emoções, entender o estilo de vida dele, para saber se, olha, essa carga de estresse que você tem, ou esse sono de 4 horas que você tem, pode estourar num aumento da sua dor. Então, eu não sou psicólogo, eu não preciso tratar desses distúrbios. Mas nós, na graduação, somos treinados para entender esses comportamentos, né? E aí levar isso para o paciente, se ele não dá conta de fazer essas modificações sozinho, aí ele procura um psicólogo ou um psiquiatra, uma pessoa adequada. Então, já tive insucesso sim com o paciente, principalmente por falhas minhas de exposição da terapia. Então, eram pacientes que talvez eu julgava que ele fosse dar conta de uma exposição mais dolorosa e ele não deu, e eu devia ter pegado um pouco mais, porque talvez eu não explorei esses outros aspectos para entender o que ele tinha. Pô, esse cara dorme 4 horas por dia, acorda 5 horas da manhã para correr, hoje ele está com a rotina dele toda deturpada, e eu fui querer colocar um exercício que exacerbava, mesmo que fosse uma dor mais baixa, mas que o incomodava ainda. Então, isso acontece, só que eu garanto para vocês, quem ainda não tem muita experiência, começa com uma exposição indolor. Começa na exposição indolor e a partir dessa exposição indolor, numa isometria ou no movimento passivo, mas colocando o movimento. Então, começando dali, a dica que eu dou é, a partir dali do indolor, você já começa a treinar esse paciente de que você quer chegar no movimento
que gera algum desconforto. Eu dou sempre os mesmos exemplos. Meus pacientes que assistem minhas aulas falam, Rogério, é sempre a mesma ladainha. Eu dou sempre os mesmos exemplos do frio, eu dou sempre os mesmos exemplos do que não se trata um câncer se a gente não, na maioria das vezes, com quimioterapia e radioterapia. É sempre os mesmos mantras, porque são exemplos fáceis, são metáforas fáceis para eles entenderem que, não, realmente, se eu quero aprender a lidar com frio, e esse frio ele é suportável, não é aquele frio que vai me causar uma hipotermia e morte, se eu quero me treinar para o frio, eu preciso ser exposto a ele. Mas há insucesso, sim. Mas a dica que eu dou, até vocês irem pegando a mão, começa nos indolores, porque como é uma exposição gradativa, eu não preciso começar num exercício que tenha ali um pequeno desconforto. Eu posso começar no zero. E aí, sim, eu vou expondo gradativamente esse paciente. A Flávia Diana perguntou o seguinte, ela deu parabéns pela palestra. Obrigado, e ela Flávia. disse que a dúvida dela não tem relação direta com a palestra, mas é Uhum. sobre dor. Certo. Ela pergunta o que é somação espacial e qual a diferença entre somação espacial e somação temporal. Então, somação espacial temporal tem a ver com o real e com o virtual. Então, eu tenho ali uma somatória. Então, eu tenho dor a um certo amplitude de movimento. Pode ser em outra amplitude de movimento, eu não tenha. Mas eu tenho uma somação daqueles espaços, né? E no meu cérebro, eu tenho uma somação virtual daquelas sensibilizações. Então, é algo um pouco complexo, porque vai entrar a falar sobre vias, mas, basicamente, eu tenho uma amplificação daqueles sintomas. Então, para o meu paciente e para os meus alunos, eu facilito esse entendimento para entender, olha, pessoal, eu tenho um extrapolamento, tanto no espaço, quanto espaço real, quanto aqui na mente, daquela percepção. Então, basicamente, era isso que seria. Entendi. Beijo, Flávio. E tem uma última aqui. Em relação aos testes clínicos, na dor relacionada ao manguito rotador, Certo. essa dor que é ocasionada pelos testes, tem alguma importância clínica ou ela só vai estar, como é que eu vou dizer? Já tem. Peraí, depois do como é que eu vou dizer, te cortou. Essa é a sua última parte. Esses testes clínicos, eles vão ter valor para você avaliar o grau de lesão do paciente ou eles só vão sensibilizar mais essa dor que o paciente já possui? Eu acho que assim, na avaliação é importante os testes para eu saber aquilo porque esses testes clinicamente me dão uma noção estrutural do que está acontecendo, né? Não só se aqueles tecidos estão irritados, mas se há, porque para algo doer, muitas vezes não precisa estar lesionado. Então, uma irritação dos tecidos não necessariamente é uma lesão. Por exemplo, né, um paciente mais velho, de 60 anos, naturalmente a cápsula posterior ela vai se enrugando ali, né? Então, ela vai mudando a sua conformação. E esse senhor, até antes dos 60 anos, ele não fazia movimentos acima da cabeça. Porventura, esse paciente com 63 anos mudou para uma casa em que agora o micro-ondas dele fica mais alto e ele passa a fazer rotineiramente esses movimentos. Então, aquela cápsula retraída que não tinha interferência, ela passa a ter interferência. Então, não acontece uma lesão primeiramente, passa a ter os tecidos irritados e depois esses tecidos podem passar a ser lesionados. Então, é importante para eu entender o que está acontecendo. Porque muitas vezes as pessoas têm medo de fazer os testes, pensando assim, eu vou exacerbar a dor do paciente ali, mas ele já sente isso na rotina. O que importa é você entender aquelas estruturas e saber se aquilo, pelos testes, pelas imagens, pelo debate com o médico também, se aquilo é algo grave ou não. A minha experiência no tratamento da dor crônica sou eu fazer o número de testes mínimos. A maioria dos meus pacientes, na primeira sessão, que é a sessão de avaliação, eu raramente faço testes biomecânicos.
aquilo que eu vou colher do paciente são mais questionários, que eu quero saber a importância, a amplitude que aquela queixa dele tem na rotina. Então, os meus testes são básicos, eu quero entender as queixas, eu quero entender aquela função, então eu quero saber o quê? A amplitude, o que esse paciente precisa daquela função que está dificultada. Percebe que, para eu entender isso, talvez eu não precise de testes para diagnosticar nada, né? Porque às vezes tem o teste, está irritadíssimo, faz o exame e não tem nada, aí fica aquele confronto, né? Aquele paradoxo. Poxa, no teste deu, no exame de imagem não deu. Então, o que interessa nesse caso? Independentemente se tem uma lesão estrutural ou não ali, eu preciso devolver esse cara para a função. Como que a gente devolve esse cara para a função? Eu tenho que melhorar a aptidão física dele, ele tem que dar conta. Melhorei aquela aptidão física dele, eu tenho que apagar aquelas memórias. Então, são duas frentes de trabalho que independem se aqueles tecidos vão ser positivos ou negativos nos testes específicos. Então, muitas vezes, esse paciente chega tão poluído com a dor que eu encher ele de teste, encher ele de pergunta, pode ser que eu não crie uma sinergia comigo, ele vai achar que eu sou mais do mesmo. Então, sempre na primeira sessão, é o momento de eu ouvir, o momento de eu entender o que acontece com esse paciente, mostrar para ele que a dor dele é real, que comigo eu vou entender que aquilo vai além dos tecidos, eu tento explicar para ele. Aí, assim, eu tento criar essa confiança e depois, ao longo das sessões, se necessário, eu exponho ele aos testes, até para saber, além dos questionários, das escalas, se aquilo que eu estou fazendo está melhorando, está diminuindo aquela sensibilidade.